Bíblia Narrada, o seu canal de meditação e de leitura bíblica. É um fantasma? E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus capítulo 14, versículos 26 e 27. Os discípulos de Jesus ainda não conheciam o seu poder, mesmo com os milagres que ele realizou. Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes, Mateus 14, versos 13 ao 21, mas eles ainda duvidavam. Eles criam em Jesus, mas não tinham fé suficiente para entender a amplitude do seu poder, Mateus 8, verso 26. Quando viram Jesus caminhando por sobre as águas, os discípulos, que já tinham testemunhado tantos milagres, estavam assustados, e não conseguiram sequer reconhecer Jesus, pois foram tomados de terror, e confundiram Jesus com um fantasma. Isso demonstra duas coisas importantes. Primeiro, os discípulos, apesar de crerem em Jesus e segui-lo, ainda eram supersticiosos. Segundo, o medo que eles sentiram mostrou que a fé deles ainda era pequena. Em outra ocasião, quando Jesus acalmou a tempestade, eles chegaram a indagar quem ele era, Marcos 4, verso 41. Crer em Jesus é o primeiro passo para a libertação completa. Mas, se não aprendermos a verdade bíblica, continuaremos dominados pelo medo. E muitos cristãos sinceros ainda são impressionáveis com os misticismos. Vivem uma fé incompleta, crendo em Cristo Jesus, mas ainda escravizados por superstições, amuletos, lendas e práticas pagãs, João 8, verso 36. Pessoas assim, não vivem plenamente a fé em Cristo Jesus, pois estão sempre assustadas e duvidosas. O medo paralisa a capacidade de crer e compreender os milagres, e o que Deus faz em nosso favor, passam despercebidos, ao passo que, o que aos nossos olhos parece negativo, passam a ter um significado místico e ruim, como se o mal tivesse ainda poder para tocar os filhos de Deus, 1 João 5, verso 18. O pavor que sentiram, cegou-lhes o entendimento. E ao andar sobre as águas, Pedro vacilou, ao ver as ondas impetuosas, e começou a afundar. Quando o medo e a dúvida ficam fora de controle, nem mesmo os mais impressionantes milagres são capazes de nos deixar maravilhados. Mateus 14, versos 28 ao 31. O cristão precisa vencer o medo e a dúvida. Descansar no Senhor em qualquer situação. Deus é capaz de nos guardar e livrar. Basta confiar e descansar em Cristo Jesus. Pensamento: há mais não temas a serem observados na Bíblia, do que temores a serem enfrentados na vida. Versículos utilizados: Mateus 14, versos 13 ao 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias, e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se. E levantaram dos pedaços, que sobejaram, 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Mateus 8, verso 26.
E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Marcos 4, verso 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? João 8, verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 1 João 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mateus 14, versos 28 ao 31. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste?